Pois é, final de semana de derby pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol. O Corinthians treinou na Argentina. Na quinta-feira venceu, estreou com vitória na Libertadores, fazendo 2-0 no Platense. Destaque para o Rodrigo Garro com 2 assistências. Uma delas para o jovem Kaique, de 21 anos de idade. Outra para o atacante Yuri Alberto. O técnico estreante, Fernando Diniz, gostou do que viu e fez projeções. A minha previsão para frente é muito positiva. Acho que o time vai evoluir muito com o treinamento. Acho que é um time que tem muita qualidade e jogadores que têm muita vontade de trabalhar. Já dava para perceber jogando contra e nos primeiros contatos isso é muito nítido. É um time muito trabalhador que representa muito o que é a torcida do Corinthians. As duas equipes se encontram no domingo às 18h30 em Itaquera, neste Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. Duas equipes que terão desfalques importantes. O Alvinegro, mais uma vez, não vai ter o Memphis Depay, não vai ter Guinegão e também o Caio César, por exemplo. O Palmeiras tentou efeito suspensivo para o técnico Abel Ferreira, mas não conseguiu, portanto, não terá o treinador português no banco de reservas. O Palmeiras não poderá contar com John Arias, que está suspenso, além de Piquerez e Jefté, que estão machucados também. Quem falou depois do treino desta sexta-feira foi Andrés Pereira. Ele bateu um papo sobre a importância desse clássico, do derby paulista. Vamos ouvir. O jeito de a gente se preparar para esse jogo sempre é diferente, tem algo a mais. Sabe que vai ser um jogo difícil, a gente sabe da qualidade deles também, mas a gente tem que focar no nosso trabalho, recuperar o máximo possível, se preparar da melhor forma e a gente vai lá para ganhar o jogo. Andrés Pereira é o líder de assistências no Campeonato Brasileiro, são 8. Ele também falou sobre esse assunto. O time me ajuda muito, qualquer passe que eu dou para frente ali pode sair um gol, então isso facilita muito para mim esses números. Fico muito feliz também na tática da comissão técnica do Abel, me sinto muito à vontade e isso ajuda bastante também dentro de campo. O Palmeiras volta a treinar neste sábado pela manhã, por volta de 10 horas da manhã na Academia de Futebol. Já o Corinthians treina à tarde no CT Joaquim Grava. O clássico está marcado para este domingo às 18h30 em Itaquera. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo foi com o pé direito. Então, o que fica também é isso, é essa vontade de entregar ainda mais o torcedor corintiano. Eu vi alguns na rua hoje, mais do que o normal, comemorando, estreamos bem na Libertadores. E isso tem o seu impacto para um derby logo na sequência, né? Primeiro, o Corinthians precisava tirar esse peso de 9 jogos sem vencer das costas. E conseguiu fazer isso talvez no melhor cenário possível. O melhor cenário é um clássico num jogo de Campeonato Brasileiro, mas não poderia esperar uma 10ª partida sem vencer. Então, quanto mais rápido você conseguir sair dessa situação, melhor. E o cenário foi importante, um jogo fora de casa, uma estreia na Libertadores, gol de um cara que o Diniz apostou como titular, que foi o Kaique, né, acabou fazendo o primeiro gol. Jogadores importantes foram cruciais para a vitória, como o Hugo Souza, o Garro, o Yuri Alberto. Então é um time que chega mais motivado para esse derby. E aí, claro que tem uma outra questão, porque enfrenta o adversário mais difícil, joga em casa, a pressão continua, porque no Campeonato Brasileiro o Corinthians não vem bem, está próximo da zona de rebaixamento, um tropeço pode fazer a situação ficar bem complicada, pensando no Brasileirão, já nesse início de competição, né? O Corinthians está na 16ª posição, então a pressão continua, mas ao mesmo tempo você tem uma equipe que conseguiu sair desse buraco, conseguiu sair de uma situação até psicologicamente complicada, né? Porque vencer na Libertadores te dá uma motivação para a sequência do calendário e o próximo jogo acaba sendo um derby. É um confronto de olhar também com muito cuidado para sabermos como o Diniz vai conduzir
né, esse momento do Corinthians, se vai mudar a escalação, se vai manter o Kaique, se vai preservar os 11 que começaram na Argentina, se vai mudar a forma de jogar para enfrentar o Palmeiras. No jogo fora de casa contra o Platense teve menos a bola, né, jogou até um pouquinho mais recuado, tentando jogar nos contra-ataques. Vamos ver se em casa vai jogar dessa forma. É jogo a jogo que a gente começa a observar como o Fernando Diniz vai conduzir esse Corinthians. O fato é, ele vai fazer o time jogar com coragem, como ele gosta. E ele tirou um peso, que foi um peso importantíssimo das costas, de 9 jogos sem vencer. Estrear vencendo, para ele também foi muito importante. Você tocou no Kaique aí, eu tô curioso, sabe, se ele vai sair jogando ou não. Contra o líder, né, que vai bem lá na frente. Claro que o torcedor palmeirense se perguntar, fala, não vai poupar jogador contra o Corinthians, não. Contra o Corinthians tem que jogar com força máxima. É derby, é clássico, o torcedor sempre quer mais. Temos Fernando Diniz de um lado, seria legal ter o Abel do outro, né? Enfim, é um grande jogo à vista. Eu até comentei com algumas pessoas, Elton, que o Palmeiras poderia até poupar alguns jogadores, porque eu imagino o seguinte, se perde do Corinthians, fala, tava com o time reserva. Se ganha, fala, ganhamos com reservas. Faz sentido o Abel poupar jogadores nesse derby? Eu até fiquei com essa expectativa, né? Imagino, a gente logicamente vai saber da escalação apenas minutos antes da bola rolar no domingo, que o Palmeiras entrou em campo contra o Bahia, que é um adversário que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova com a equipe completa. E aí viajou para Barranquilla, né? Viajou para Colômbia, jogou em Cartagena, mas viajou para Colômbia para enfrentar o Júnior. Jogou com a equipe completa também, repetiu a equipe, inclusive, né? Então a expectativa era saber como o Abel trataria essa semana de 3 jogos importantes, porque um confronto direto na parte de cima da tabela do Brasileiro, um jogo de estreia de Libertadores e um derby, você precisa, logicamente, olhar com um olhar diferente. Então eu imagino o Palmeiras mais cansado, porque foram 2 jogos intensos, viagens longas, e isso pesa bastante quando você vai escalar a equipe. O Palmeiras tem um elenco hoje até um pouco mais equilibrado, com alguns jogadores saindo do departamento médico. É claro que tem a questão do Vitor Roque, do próprio Paulinho, né? Viajaram com a equipe e não foram relacionados para os últimos 2 jogos. Vamos ver como estão aí, obviamente, para a sequência desse mês, né, difícil de abril de muitas partidas, mas é um Palmeiras que mesmo assim tem um elenco equilibrado para colocar uma equipe equilibrada, né, usando aí a mesma expressão, para enfrentar essa equipe do Corinthians, Edu. Se a gente for olhar que o Abel Ferreira não perdeu os 2 últimos jogos, mas no ano passado só venceu um, né, venceu um do Campeonato Brasileiro, no início do Campeonato Brasileiro, inclusive, venceu o Corinthians por 2-0, um ano em que eles se enfrentaram 7 vezes, né, e que o Corinthians foi, inclusive, campeão paulista e eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. É lógico que, olhando para o que tem nesse momento, né, as 2 equipes, o Corinthians vem com essa motivação por conta de ter estreado bem na Libertadores, ter feito um segundo tempo consistente fora de casa, enfrentado uma atmosfera diferente, né, apesar de um estreante na Conmebol Libertadores, mas a estreia do Fernando Diniz trouxe algo que talvez seja aplicado nesse fim de semana de uma maneira até mais intensa por ser um clássico. Um time com muita coragem para jogar com a bola nos pés, que é o que o Corinthians precisa para enfrentar esse Palmeiras, né? Que é uma equipe que gosta também da posse, mas é um time de transições rápidas e de uma bola parada muito forte. Eu acho que a distância diminuiu de favoritismo. Acho que o Palmeiras, claro, líder do campeonato, também estreou na Libertadores bem. É uma equipe que vem de uma maneira bem equilibrada nesse trecho da temporada. Vejo o Palmeiras como favorito, mas joga fora de casa, joga contra um Corinthians motivado, joga contra uma equipe que sabe usar muito bem o seu fator, o fator mando de campo, Edu, apesar de ter perdido, como você lembrou bem, no Campeonato Paulista por 1-0 com o gol do Flaco Lopes. Jogo interessante pra gente acompanhar nesse fim de domingo, né? Já quase segunda-feira. É isso, o Palmeiras foi mais longe, né, nesse meio de semana sul-americano, foi a Colômbia, empatou com o Júnior Barranquilla, só que jogou na quarta, né? O Corinthians, como você sabe, fã de esporte, venceu o Platense na quinta-feira, então tem um dia a menos de descanso o Corinthians, mas viajou menos também, menos milhas. Bom, o Vitor Roque poderá jogar, o Arias não. Vamos dar uma olhada em números do colombiano, uma peça tão importante, já, né, recém-chegado, mas uma peça tão importante para o Abel Ferreira.
Ele, porque 12 jogos, 3 gols, 1 assistência, 3 chances claras criadas. É o primeiro no ranking palmeirense, 15 finalizações, é o segundo que mais finaliza, e 16 dribles completados, é o segundo que mais dribla. E garantiu, isso é muito importante, né? Garantiu 3 das 10 vitórias do time com gol ou assistência. José Elias, o que você já viu de trabalho do Fernando Diniz na vitória de ontem, quebrando aí essa sequência negativa? Ele mudou todo o sistema de jogo, né, do Corinthians. Ele fez as 2 linhas de 4, depois o André e o Ranieri, como ele explicou aí, próximos. O André é muito próximo da posição dele na época do Corinthians, na época da base. Aí ele abre, né, ele põe o Garro próximo ao Yuri ali na frente, põe o menino, o Kaique, e fecha pelo lado direito ali, as 2 linhas de 4, esperando, e aí com a bola nos pés ele tenta jogar. É o que ele poderia fazer, o que nós falamos aqui, acho que eu falei também, que ele ia ser... O Fernando é uma pessoa inteligente, ele vai fazer o que ele fez quando ele assumiu o Fluminense e quando ele assumiu o São Paulo. Vai jogar fechadinho, esperando o contra-ataque, arrumar, vai fazer o mais simples possível e trazer. Eu falei ontem aqui, trazendo um ponto para o vestiário do clube, né, para o Corinthians, já era uma coisa, legal. Um ponto, tranquilo. Uma vitória, melhor ainda. Você traz, você melhora o ambiente, já tem o sorriso, já tem um pouco mais de alegria, tira o peso das costas. Agora, não dá para avaliar o que ele fez. Ele fez o simples, acho que ontem. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele organizou, diminuiu os espaços, aproximou os jogadores protegendo a zaga, porque sabe que a zaga do Corinthians tem dificuldade. Você viu o quanto ele falou com o Gabriel Paulista ontem? Sobre Gabriel, fica com a bola, não rifa a bola. E o Gabriel rifava a bola. Eu acho que daqui a pouco o André Ramalho vai jogar. Dentro da filosofia dele, se o Gabriel... Para o estilo do Diniz funciona mais. Se o Gabriel não mudar, porque o Gabriel ontem às vezes estava sozinho e dava chutão para frente para rifar a bola. Provavelmente o André Ramalho vai pegar essa posição e vai jogar. É muito cedo, ontem foi um jogo atípico, agora devagarzinho ele vai tentar colocar as suas ideias. No jogo contra o Palmeiras vai mudar? Não acredito que vai mudar, não. Não acredito que vai mudar drasticamente, nem vai tentar colocar... Não, agora vai nem é jogo para fazer nem é jogo. Agora eu vou colocar o derby. Vou colocar o Fernando Diniz. Não vai conseguir, não. Rodrigo Garro. Há muito tempo não consegue render o que já mostrou com a camisa do Corinthians. Ontem foi muito bem. Um dos 3 melhores, a gente pode colocar assim, Pascoal. Hugo Souza... o melhor em campo do Corinthians foi o Hugo Souza. Foi as bolas impossíveis. Yuri foi bem, o Kaique foi bem e o Garro, participação nos 2 gols. Que belos tapas nos 2 gols, Pascoal. Mas é uma coisa interessante porque o Garro voltou a jogar na posição que ele gosta, né? Ele não está jogando junto do centroavante, praticamente dentro da grande área. Ele está voltando para abastecer os atacantes. E do primeiro tempo para o segundo tempo, há um reposicionamento do time, né? Porque o Yuri, que estava jogando muito pela esquerda no primeiro tempo, ele já vem jogar mais pela direita, abrindo o espaço lá na esquerda para a passagem do lateral e já tinha um ponta lá, não precisava de mais ninguém ali para ajudar. O Garro deu um passo para dentro, porque o Yuri saía de fora para dentro. Então ficou mais fácil dele pegar a bola, dele conseguir... O Yuri Alberto perdeu esse gol, eu não consigo... Assim, eu estou vendo aqui o gol que o Yuri Alberto perdeu, e a minha cabeça assim, eu olho, eu falo assim, a bola está perto do pé, está prontinha para bater, e eu não sei porque ele se atirou para chutar. Não, ele se atirou porque assim, ele chegou sem força para bater. Não, ali não é nada. Ali o que ele fez? Ele chega e ele ajeita todo o corpo para bater cruzado. É por isso. Aí ele tropeça todo e faltou um pouquinho de coordenação para ele nesse sentido. Colocando os lances aqui, Fabrício, daí ali é só... O Pascoal esquece de falar do Garro e vai falar do Yuri. Não, ali é só o gol que ele fez, você não falou nada. Bater de esquerdinha ali, cruzado devagarzinho. Voltando ao caso, onde que ele tá, onde que o Garro tá? Uma metida de bola do Garro. Mas onde que ele tá? Ali joga o meio armador, que é a posição do Garro. Ele não é ponta de lança para jogar do lado do centroavante. Ele é meio armador. Então vou dar a ele essa sustentação. Por que o Corinthians jogou com 3 volantes? Para dar saída de bola para os caras que têm qualidade técnica. Que bola, hein? Não, sabe passar uma bola. Você não pode dizer, o Garro não vai jogar no Corinthians. Claro que vai jogar. Dominou, já viu o garoto na frente e botou. Tende a ser o jogador a mais crescer com o Diniz. Claro. Calma, que vai ter que casar Tende a ser. Garro, Memphis e Yuri. Calma.
E tem o Lingard ainda. Mas quem mais tem potencial de crescimento pela característica própria de jogo é o Garro. Jogador técnico, Bota na precisa desse esquerdinha jogador. do Yuri. Aí ele bate de pé esquerdo, ajeita o corpo para bater de pé esquerdo. Sim, ajeitada ele tinha que ele dá fazer no isso. corpo. No outro lance era a mesma coisa. Ele tinha que levar a bola e bater de esquerda cruzado. Olha lá, números do Garro na temporada de 2026, em 19 jogos pelo Corinthians, só fez um gol, deu 5 assistências, aí um número bastante aceitável. Finalizações no alvo, foram 12 chances criadas, 26. Rafa, achei curioso ali na resposta do Diniz, ele falando que já começou também a estabelecer uma relação fora de campo com o Rodrigo Garro. Me lembro que no ano passado o Garro teve aqui gravando o resenha conosco, eu fiquei muito bem impressionado com a pessoa, um cara muito legal. Ele às vezes transparece ser um cara mais introvertido e tal, mas não é isso não. Um cara bacana assim, deve ser de fácil convívio, viu, Rafa? Eu lembro desse programa, viu, Plihal? E assim, eu fiquei com a impressão modificada. Eu tinha uma outra ideia em relação ao Garro, mesmo que você tinha também. Acho que todo mundo tinha, né? De ser um cara mais introspectivo, mais na dele. E no resenha ele se soltou, estava à vontade com outros ex-jogadores. Acho que isso potencializou também a desenvoltura, né, do comportamento dele no programa. Quando eu falo que o Diniz tende a ter com o Garro uma boa relação, porque assim, eu cobri alguns clubes com o Diniz como jogador, Fluminense principalmente, e acompanho o trabalho do Diniz como técnico há muito tempo. E ele é um cara que ele é um apologista, um defensor, um grande incentivador do meia técnico, que tem muita qualidade com a bola no pé e que tem a visão do jogo. Por isso que ele teve uma ótima relação com o Ganso, por isso durante um bom tempo a relação dele com o Felipe Coutinho também foi muito boa, porque ele gosta deste tipo de jogador. E quando ele fala sobre o talento do Garro, ele não está mentindo. O que talvez tenha pesado contra o Garro em alguns momentos de uns 7, 8 meses para cá, tenha sido a questão física, que consequentemente impactou na sua falta de regularidade, na sua falta de frequência. E isso, obviamente, para um futebol de alta exigência, sempre vai ter um peso negativo para a trajetória do próprio jogador. Agora, eu acho que ele tem muito a crescer com o Diniz, e essa iniciativa, nesse trecho que nós ouvimos aí, tem uma parte que me chama a atenção. Disse o Diniz, vou fazer o máximo possível para deixá-lo sempre à vontade no jogo. Os 2 gols do Corinthians ontem foram ótimas assistências dele em avanço vertical, estando com a bola em direção ao ataque. A visão e a técnica de, com espaço, encontrar os homens de frente em condições de fazerem as finalizações. Na fase reativa do Corinthians, com o Garro em campo, a tendência é o jogo acontecer bastante, porque com espaço ele vai costumeiramente colocar os companheiros na cara do gol. Fiel, o Diniz vai ter conversas aí com o Alex Santana para poder colocar ele de volta junto do elenco do Corinthians e ficar disponível aí para ser utilizado em próximas partidas. Fernando Diniz pretende ter uma conversa aí direta com ele antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro dele no Corinthians. A ideia dele é avaliar se o jogador demonstra real disposição e motivação, ou seja, depende do jogador para voltar a vestir a camisa alvinegra e ser reintegrado ao elenco nessa temporada. Informação aí é do portal UOL. Nos bastidores, Diniz deixou claro que, em sua visão, há atletas que acabam se acomodando, recebem seus salários normalmente, permanecem afastados e aguardam o término do contrato ou a chegada de uma nova proposta para seguir em frente. Por isso, ele quer ouvir pessoalmente de Alex Santana qual é o seu desejo e nível de comprometimento com o clube. O encontro vai ser determinante aí, visto de que, se o técnico perceber falta de entusiasmo ou uma postura meio que indiferente com essa oportunidade, a tendência é que Alex siga outro caminho. Porém, se ele enxergar no volante vontade genuína de contribuir e se dedicar ao Corinthians, a reintegração será imediata. O futuro dele no Parque São Jorge, portanto, passa diretamente pela conversa que vai ter aí com Fernando Diniz e pela resposta que ele vai dar em relação ao comprometimento com o clube. O que você acha da ideia? Acha positivo o Alex Santana voltar a ser reintegrado aí ao elenco? O Neto Fiel, que trouxe aí a provável escalação do Coringão já para esse derby de domingo, e conforme informações aí dos telejornais esportivos de que Fernando Diniz não vai mudar o time. Muito provavelmente ele vai com o mesmo time que jogou contra o Platense. A gente sabe, criou expectativa, criou confiança, mas é um jogo totalmente diferente, uma equipe muito mais qualificada, mas o Corinthians também jogando dentro de casa com moral agora por ter voltado a vencer com um novo técnico, jogadores querendo demonstrar aí trabalho dentro de campo, principalmente o Garro ganhando muita confiança com essas 2 assistências. Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Hugo Souza no gol,
André Ranieri mantendo essa dupla de volantes aí, ele voltando o André para ser um verdadeiro camisa 8, e para mim é onde ele realmente deve atuar. Me lembra muito o Paulinho quando eu comecei a ver o André e ele se destacar aí nesse time do Corinthians. Breno Bidon e Garro novamente atuando juntos, e Kaique e Yuri Alberto. Kaique novamente ganhando oportunidade lá na frente, deve ser Jesse Lingard como opção ali para o segundo tempo. Deixa a sua opinião, Fel, o que você acha dessa escalação, do seu palpite para essa partida de Corinthians e Palmeiras? Vão para cima, sangue no olho, ganhar da porcada e devolver aquele 1-0 que a gente sofreu dentro de casa. Claro, né, com aquele pênalti mequetrefe depois da jogada criminal do Andreas Pereira, Memphis Depay que escorregou, poderia ter sido 1-1, mas o Corinthians vai com sangue no olho aí pra ganhar dentro de casa, porque a torcida já falou, se perder domingo, a coisa vai esquentar na segunda-feira lá no CT. Se inscreva aí, Fel, deixa aquele like que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!